todos. Começar por cumprimentar a Associação Comercial de Porto, na pessoa do Dr. Nuno Botelho, agradecer a oportunidade, a iniciativa e a oportunidade de aqui estar. É naturalmente um gosto. Cumprimentar todos os presentes, sem discriminação. Naturalmente os meus colegas de painel e a moderação, pela partilha e pela simpatia. É verdade que hoje estamos num momento e num contexto muito especial. A primeira palavra que tenho que vos dar é de compreensão pela vossa frustração de não ter aqui o professor Fernando Araújo. É que a frustração é minha também. A organização poderá testemunhar que eu me inscrevi há cerca de 2 semanas para vir ouvir o professor Fernando Araújo. De maneira que partilho da vossa frustração, lamento, vão ter que levar comigo. Ontem vi o Portugal-Espanha, não correu nada bem, e devo dizer que tive a tentação de fazer uma associação entre a Seleção Nacional de Futebol e o Serviço Nacional de Saúde. Porque há dias em que achamos que somos os melhores do mundo, há dias em que achamos que fazemos tudo mal, há dias em que dizemos que o selecionador é o culpado de tudo, outras vezes são os jogadores, outras vezes são os espectadores, são os comentadores. E no Serviço Nacional de Saúde temos muitas vezes esta tentação também. Às vezes temos o melhor Serviço Nacional de Saúde do mundo e depois no dia seguinte temos o pior Serviço Nacional de Saúde do mundo. Bom, mas como em tudo na vida, nem tudo ao mar, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Obviamente há aqui equilíbrios. E a verdade é que nós temos bons indicadores de saúde. Nós temos uma esperança média de vida que é superior à média da União Europeia. Só estamos a 2 anos da Noruega, que é o país que melhor esperança de vida tem. Nós temos uma mortalidade infantil de que nos orgulhamos há muito tempo. Estamos no top 15 da OCDE. Nós temos taxas líquidas de sobrevivência dos principais cancros, temos índices de mortalidade prevenível muito positivos, melhores do que a média da União Europeia. Nós temos cuidados de saúde primários de qualidade. Quando comparamos a gestão da doença crónica ao nível dos cuidados de saúde primários do nosso país com o resto da União Europeia, nós estamos melhor classificados. Somos, de resto, um dos países melhor classificados na gestão da doença crónica e na evicção do internamento do doente crónico. Temos taxas de imunização relativamente às vacinas das melhores de que há nota. Temos, de facto, um sistema de saúde universal, de que todos nos orgulhamos. E é verdade, temos mais médicos que os outros países da OCDE também. São tudo coisas de que, obviamente, nos orgulhamos. Mas isto não é o único lado, naturalmente, da medalha. Temos problemas, claro que sim. Eu diria que se tivesse que escolher um, obviamente não é possível escolher um, mas se tivesse que escolher um, a evolução demográfica do nosso país é provavelmente o fator que eu escolheria como sendo aquele que mais perturba a nossa capacidade de entregar cuidados de saúde em tempo útil e de qualidade. Porquê? Porque temos, verdade, 2.400.000 pessoas com mais de 65 anos. Porque desde 2009, todos os anos, morre mais gente do que nasce. Estamos a envelhecer profundamente. Temos um dos piores rácios idosos/população produtiva do mundo. Pior que nós, só o Japão. E as estimativas até 2050 é que vamos continuar a piorar. E isso traz, obviamente, repercussões muito sérias sobre a nossa capacidade de entregar cuidados de saúde. E além da carga que isso significa, as próprias pessoas têm uma noção que é subjetivamente má da sua qualidade de saúde. Quando inquiridas as pessoas com mais de 65 anos, 85% delas dizem que a sua saúde é má ou muito má. E se nos compararmos
com os outros países da União Europeia, vamos ver que aos 65 anos, quando olhamos para a nossa expectativa de vida até morrer, no nosso país, um terço desses anos, portanto, depois de nos reformarmos, a verdade é que já nem nos reformamos aos 65, mas depois de nos reformarmos, temos uma expectativa de que um terço dos anos que ainda vamos viver são vividos sem incapacidades, enquanto que na União Europeia, na média da União Europeia, metade desses anos são vividos sem incapacidade. Portanto, claramente temos aqui problemas para os quais precisamos de olhar. Tivemos 2 anos muito difíceis, toda a gente sabe disso. Tivemos uma pandemia, saímos de uma pandemia, arrisco-me a dizer que já saímos de uma pandemia. Acho que é essa a minha convicção e acho que vai ser essa a conclusão relativamente próxima. E essa pandemia teve impactos brutais sobre o nosso Serviço Nacional de Saúde e, portanto, sobre o acesso à saúde das pessoas durante este período. Ainda ontem o Instituto Nacional de Estatística dava conta de que a esperança de vida recuou 4 meses neste último triênio. Portanto, sempre a crescer e, de repente, a pandemia fez-nos recuar. Temos problemas com os serviços de urgência, todos sabemos disso. Com alarme público, que é, obviamente, um problema. E a verdade é que, muitas vezes, lamento dizê-lo, justificado. E, portanto, obviamente, são problemas sérios. Temos um número de utentes sem médico de família que hoje é muito mais elevado do que nos últimos anos. Nós estamos a perder utentes com médico de família nos últimos anos. E temos, eu diria, arrisco-me a dizer, todas as profissões que fazem parte do Serviço Nacional de Saúde desencantadas. Desencantadas com o seu métier, desencantadas com o sítio onde trabalham, no fundo, com o Serviço Nacional de Saúde. E os médicos muito. E tudo isto, num contexto macroeconómico péssimo. Em guerra na Europa, com uma crise de energia, com uma crise alimentar. Portanto, diria que vamos ter um inverno difícil. Os invernos são sempre difíceis na saúde e este ano não vai ser fácil. Certamente não vai ser fácil. E, no entanto, temos aqui uma esperança. Temos a reestruturação do Serviço Nacional de Saúde, temos uma direção executiva que foi criada, temos um CEO que devia estar aqui, no meu lugar, em quem muitos de nós, e eu particularmente, deposito uma enorme esperança. E, efetivamente, as instituições são importantes, mas as instituições são muitas vezes aquilo que as pessoas fazem das instituições. E uma instituição nova vai certamente beber muito daquilo que vai ser a influência do seu primeiro dirigente. E, portanto, eu creio, sou daqueles que partilho dessa esperança, que efetivamente vamos ter aqui um momento marcante de viragem naquilo que é a realidade do nosso Serviço Nacional de Saúde. Bom, podemos ter diversas opiniões sobre a arquitetura da direção executiva. Certamente não seria aquela que eu escolheria, mas se calhar nesta sala todos teríamos visões diferentes sobre o que ela deveria ser. E, portanto, nós devemos concentrar-nos sobretudo naquilo que são os diagnósticos, nos problemas que temos e, sobretudo, nas oportunidades que certamente vamos poder enfrentar nos próximos tempos. E recuso aquela visão miserabilista de que batemos no fundo, se bem que depois do jogo de ontem, eventualmente, podemos ter essa tentação. E deixava as minhas últimas reflexões para aquilo que eu acho que são as áreas prioritárias de intervenção nestes próximos tempos, que certamente o professor Fernando Araújo vos traria com muito mais propriedade e com a lógica de que era aquilo que ele quereria fazer. Obviamente eu não posso fazer isso, mas trago-vos um bocadinho daquilo que é a minha opinião. Naturalmente que uma das áreas importantes é a área do financiamento. Todos ouvimos falar do subfinanciamento da saúde. Nem vou falar sobre isso, sobre o financiamento crónico. Nem vou falar sobre como as finanças controlam o Ministério da Saúde e como isso é difícil. Mas vou-vos falar de dois ou três indicadores que acho que são importantes para vocês perceberem a dimensão do problema do financiamento da saúde.
Hoje, os tratamentos são muito mais caros. Nós hoje tratamos doenças que não tratávamos no passado. Nós hoje tratamos pessoas até muito mais à frente, muito mais longe do que tratávamos. E, portanto, tratar hoje um AVC, por exemplo, é muito mais caro do que era tratar um AVC há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás, alguém que tivesse um AVC ia para a sua cama da enfermaria, aguardava a fase aguda, iria para casa e, do ponto de vista dos cuidados imediatos, não tinha direito a mais nada. Não havia mais nada a oferecer, não era porque não tivéssemos vontade de fazer coisas, mas a ciência não tinha encontrado caminhos para esta situação. Hoje a situação é completamente diferente. Hoje uma pessoa tem um AVC e eu tenho uma equipa de neuroradiologistas de prevenção para vir fazer um tratamento, eu tenho um fármaco que é custoso e que tem que ser administrado, eu tenho uma unidade de AVC com uma equipa multidisciplinar que está constituída para receber este doente e, portanto, tudo ficou mais caro. E isso é um dos grandes problemas da saúde hoje em dia. Para lhes dar uma breve ideia do que isto significa, num hospital como o Hospital de São João, que tem, grosso modo, um orçamento anual de cerca de 400 milhões de euros, posso-vos dizer que são dados do passado mês de agosto. Comparado o atual ano, até ao mês de agosto, com o ano passado, nós, em tratamentos para o cancro, só em fármacos, só em medicamentos, já gastamos este ano mais 4 milhões de euros do que gastamos no ano passado. Para doenças respiratórias, como por exemplo a fibrose quística, que é uma doença genética que tem muito impacto em crianças e jovens, nós já gastamos mais 3,3 milhões este ano do que o ano passado. E em eletricidade, não tem nada a ver com os medicamentos, mas que na crise em que nos encontramos, nós este ano já gastamos 83% mais em energia, em eletricidade, do que gastamos no ano passado. Portanto, obviamente a questão do financiamento é muito importante. Já hoje ouvimos dizer, e é verdade, que temos uma utilização na saúde de uma percentagem do PIB ao nível dos melhores. O problema é que temos um PIB per capita bem pior do que os melhores. E, portanto, como temos uma saúde que é extremamente moderna e que entrega exatamente o mesmo tipo de tratamentos que entregam os países nórdicos, os países mais desenvolvidos, nós gastamos por doente exatamente o mesmo, mas temos uma riqueza por doente disponível muito inferior do que esses países têm. E, portanto, o dinheiro, como em tudo na vida, é obviamente importante. Autonomia das instituições, naturalmente, é fundamental no contexto atual que as instituições, os hospitais, os agrupamentos de centros de saúde tenham mais autonomia. Isso está consagrado nesta revisão dos Estatutos do Serviço Nacional de Saúde. Mas é fundamental, e certamente o professor João falará muito melhor sobre isto, é fundamental que esta autonomia seja gerida com responsabilidade e seja gerida na medida da criação do valor e na justa avaliação daquilo que é a performance, quer do profissional individual, quer dos serviços, quer das instituições. Não mais é possível, aceitável, colocar autonomia e dinheiro nas pessoas e nos serviços e nas instituições sem ter o retorno necessário que daí deve resultar. Temos óbvios problemas e tem que ser uma prioridade a acessibilidade ao nível dos cuidados de saúde primários. Temos que ser mais imaginativos. Nós não vamos ter médicos para todas as pessoas amanhã. Temos que ser capazes de, com as ferramentas que temos, encontrar mecanismos para entregar cuidados de qualidade, diminuindo a carga que cada médico tem em cima de si, de forma a podermos chegar mais longe, a mais doentes, e estratégias como aquela aqui referida da utilização das farmácias podem e devem ser estudadas no sentido de melhorar esta acessibilidade. Temos claramente um problema ao nível da rede de urgência, que é diferente quando falamos da obstetrícia, por exemplo, que tem uma dimensão muito circunscrita, mas que é ainda mais grave quando falamos da rede de urgência em geral.
Vimos quase que um levantamento de rancho há relativamente pouco tempo, quando se colocou a possibilidade de médicos não especialistas fazerem o papel de médicos de medicina geral e familiar, mas todos os dias aceitamos que médicos sem especialidade vejam uma quantidade significativa dos nossos doentes que vão aos serviços de urgência. Precisamos claramente de apostar na qualificação e na organização dos serviços de urgência. Temos um problema de carga sobre o sistema. Temos cada vez mais doentes mais idosos, cada vez doentes mais dependentes. E precisamos de mais camas de cuidados paliativos, e precisamos de mais camas de cuidados continuados, e precisamos de melhores estruturas residenciais para idosos, e precisamos de ferramentas que nos permitam melhorar o acompanhamento destes doentes sem que eles sejam uma sobrecarga diária sobre os hospitais. Temos certamente que investir mais naquilo que é a cirurgia de ambulatório, a hospitalização domiciliária, as clínicas de dia, as clínicas diagnósticas, a teleassistência no domicílio. Todas estas ferramentas são ferramentas que nos permitirão melhorar o controle da doença crónica, diminuir a carga sobre o sistema e entregar melhores cuidados e, portanto, melhorar a saúde dos nossos cidadãos. Precisamos, naturalmente, de uma estrutura de comando e de coordenação que permita uma melhor articulação entre as entidades, que não se beneficie o infrator, como muitas vezes aconteceu durante a pandemia, e, portanto, esta nova direção executiva e o seu diretor executivo certamente terão aqui um papel importante. Mas, para terminar, diria que mais importante do que isto tudo é apostar decisivamente na promoção da saúde e dos estilos de vida saudáveis. O custo em saúde vai continuar a crescer e o Serviço Nacional de Saúde e a saúde em geral só vai ser sustentável se nós tivermos cidadãos mais saudáveis. Enquanto tivermos mais carga de doença, será sempre uma luta inglória e, portanto, o nosso foco, não obviamente também em curto prazo, mas com resultados a médio e longo prazo, tem que ser, obviamente, na prevenção da doença e investimento no futuro, de facto, para que tenhamos cidadãos mais saudáveis, menos doentes. Essa é a única solução para o nosso sistema de saúde. Muito obrigado.